Sendo alguma coisa na semana que vem eu apresento. Pai, eu oro que o Senhor dê graça aos nossos irmãos. Deus, que tudo que eles colocarem as mãos, Senhor, prospere e abençoe. No nome santo de Jesus. Queremos manifestar a nossa gratidão de o Senhor levantar homens tão, ó Deus, com coração sensíveis para a tua obra. Ó Deus, e eu oro que o Senhor abençoe, Deus, tudo que eles fizerem no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Dá um brado de vitória. Glória a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa, queridos. A palavra do Senhor é linda. E nessa noite nós estamos nos preparando para celebrar a semana que vem, a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com ovinho de chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. A Páscoa é algo que está enraizado na nossa identidade como filhos de Deus, como a igreja do Senhor. Então, nessa noite, tem uma palavra que é uma série, que vai terminar então domingo que vem. Hoje o tema da mensagem é o poder da vida. Essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para pregar uma vez por ano. Quando eu estou empolgado, prego 2 vezes por ano. Essa é uma mensagem que realmente veio para revolucionar a minha vida, e eu tenho a certeza que os irmãos serão abençoados pelas verdades que a palavra do Senhor irá falar conosco nessa noite. O poder da vida, principalmente nesses últimos dias em que temos vivido. Nós aqui temos muitos irmãos que não estão entre nós porque estão doentes, E eu creio que através da ministração nessa noite a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre a nossa identidade. E eu quero pedir a sua atenção, porque Deus irá falar com a gente. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa noite eu quero consagrar esse momento diante do Senhor. Que a tua palavra flua e essa semente caia em terra fértil. No nome santo de Jesus, eu repreendo toda força contrária, todo o poder das trevas, ó Deus, que tenta roubar a semente que é lançada. Repreendo, Deus, esses espíritos, em nome do Senhor Jesus. Doce Espírito Santo, tome esse lugar, tome esse ambiente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu versículo favorito na Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Continua. Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu tenho 3 perguntas para fazer para os irmãos. Essas são as 3 perguntas mais importantes que você vai ouvir durante esse mês. Não é uma pergunta teológica que você deve responder de uma forma teológica, mas de uma forma pessoal. A primeira pergunta é: o que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele completou a missão ou a missão ficou pela metade? Essa é a primeira pergunta. Você não precisa me responder. A segunda pergunta: quando você entregou a sua vida para Jesus, hoje você é um cristão. O que significa ser cristão? Se um muçulmano, se um ímpio, se alguém ali fora perguntar: você é crente? O que isso quer dizer? Você entregou sua vida para Jesus, você é um cristão. Quem és tu? Quem você é? O que é ser um cristão? Ok? São perguntas que você precisa saber e responder para você mesmo. Se você não tiver clareza dessas perguntas, provavelmente há uma tendência de um espírito de religiosidade pairar sobre nós. Você precisa ter essas perguntas respondidas como verdade para você. Então, a última pergunta que eu vou fazer para os irmãos. João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna?
Essas são as 3 perguntas que eu quero que você pense com cuidado. O que é a vida eterna? E eu quero falar para os irmãos que essa última pergunta é tão importante. Vida eterna é a vida de Deus. É a vida de um ser imortal. Para um ser se tornar imortal, divindade, esta é uma qualidade que esse ser deve ter. Uma vida sem fim, não morre. Vida eterna. Não morre. É isso que todas as religiões do mundo estão procurando. Se conectar. Aqui em Brasília, por ser uma cidade um pouco mística, as pessoas falam sobre projeção astral, as pessoas falam sobre luz, chegar no estado de luz, enfim. Isso que os homens tentam buscar para alcançar, esse estado de luz, na Índia, né, o karma, está naquele estado entre contato direto com os seres, né, além do mundo físico. Vida eterna, é isso que João 3,16 nos diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida de Deus. Tenha a vida de Deus. Quantos aqui creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É essa vida que João está falando. A segunda pergunta é com relação a isso aqui: quando é que você vai ter acesso a essa vida? Quando é que nós vamos tomar posse dessa vida, a vida eterna, a vida sem fim? É nesse caminho que nós vamos trilhar, para que a gente entenda quem nos tornamos no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, quem realmente nós somos. Amém? E eu quero compartilhar alguns versículos com os irmãos. O primeiro está no livro de 2 de Timóteo, no capítulo 1. Segunda de Timóteo, no capítulo 1, verso 8. 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 8. Ok, e diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos que levo pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9. Esse versículo aqui, ele fala assim: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Meu pai, me perdoem, irmãos. 2 de Timóteo, no capítulo 1, verso 10. Desculpa, verso 10. Ok? Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou ineficaz. Belinha, coloca a versão RA, por favor. A versão RA. E diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e Jesus destruiu a morte. Mas ele fala assim, não só destruiu a morte, mas ele trouxe a vida. Olha os tempos verbais desse texto. Não é promessa, ok? Crente gosta tanto de promessa. Mas se você olhar para os tempos verbais, você vai ver que esses verbos estão no passado, né?
o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus destruiu a morte, não parou por aí, mas Ele liberou sobre cada um de nós a imortalidade. Fala assim comigo: eu nunca vou morrer. Jesus trouxe a vida, a imortalidade. Ele trouxe a vida, a imortalidade. Ninguém, queridos, matou Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus. Porque Jesus, ele falou assim: ninguém tira a minha vida. Ninguém. Bala de prata não me mata. Malária não me mata. Covid não me mata. Nada tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. Jesus está dizendo assim que o tipo de vida que eu carrego, a morte não pode se achegar até mim. A morte não me toca. E esse texto que nós estamos meditando aqui, diz que Jesus não somente destruiu a morte, mas trouxe a vida, a imortalidade. Eu quero falar esses textos porque quando você fala que a vida eterna está sobre mim, é esse tipo de vida que Jesus carregava que hoje opera em você. Lembra que essa foi a missão de Jesus. No livro de João, no capítulo 10, não precisa colocar, João no capítulo 10, versículo 10, fala assim que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham a vida, e a vida em abundância, ou tenham a vida de Deus. Eu vim, essa é a minha missão, de dar para você a vida que flui em mim. Essa vida que ninguém pode tirar, essa vida que a malária não pode tirar, é a vida que eu vim dar para cada um de vocês. Amém? Ninguém tira a minha vida. Olha só. Então, se Jesus disse que eu vim para que tenham a vida, qual é o momento que eu tenho acesso à vida de Deus, à vida eterna? Será que vai ser no momento em que eu tenho que morrer, ser sepultado, esperar o soar da segunda trombeta? Quando é que cada um de nós tem acesso a essa vida que João acaba de dizer, que o apóstolo Paulo também acaba de dizer? Abre comigo ali, 1 de João, no capítulo 5, verso 11. 1 de João, no capítulo 5, verso 11. Fala assim: e o testemunho é este, que Deus nos dará. Querido, isso é importante porque fala sobre a sua identidade. Quando você tiver com enxaqueca, quando você tiver com dor no osso, no sangue, enfim, dor no sangue não existe, mas quando você tiver com dor em algum lugar no corpo, se você souber quem você é, você vai ter autoridade para saber orar. Porque as coisas espirituais não vêm sobre nós se você não souber. Por isso é que fala que conhecereis a verdade. O que o pastor está trazendo para você são revelações, na qual você vai se posicionar diante da enfermidade e dizer: não, você não tem autoridade nem poder sobre minha vida. Então ele fala assim: o testemunho é este, que Deus nos deu, não nos dará. Não existe promessa no Novo Testamento. Para quem gosta de promessas, Deus de promessas. Não vou fazer mais aquele do chocolate, mais não, né? Porque o Eugênio e o Mate, eles vão atrás. E o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna. E a vida está onde? No seu Filho. Próximo versículo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem aqui tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador?
Então, se você tem Jesus Cristo, é essa vida que flui dentro de você. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, flui dentro de você uma vida que não é a vida que flui de Adão, mas a vida que flui do Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Jesus disse: ninguém me mata, ninguém tira a minha vida. E eu quero declarar sobre a igreja do Senhor nessa noite: ninguém aqui vai morrer prematuramente. Amém? Eu vou falar um pouco sobre a morte, né? Eu vou falar só mais um versículo, eu vou falar sobre a morte, porque você está me ouvindo. Peraí, mas se ninguém tira a minha vida, por que crente morre? Será que crente morre? Olha só, 2 de Pedro. 2 de Pedro. No capítulo 1, vou ler do versículo 1 ao versículo 4, 2 de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Irmãos, nesse reino, ignorância não tem vez. A razão pela qual muito crente fala: Deus quer me ensinar através dessa minha enfermidade, é porque você não tem o conhecimento pleno daquele que morreu por você. Deus não precisa colocar doença em você, câncer em você, para te ensinar que Ele te ama. Deus não precisa te castigar, porque muita gente fala: Deus é bom, mas Deus é fogo consumidor. Não conhece realmente o Deus que a gente está lidando. Deus não precisa te castigar para provar o amor dEle. Então, entendimento, conhecimento espiritual são as portas para a gente viver uma vida de autoridade, que conduzem a vida e a plenidade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4 fala assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, ok? As promessas já têm sido dadas, não existem promessas. Isso vai ser para outro dia. Para que por elas, as promessas que nos estão sendo doadas, ok? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. You don't understand. Para que por elas, nós nos tornemos coparticipante da natureza de Deus. Você entende que hoje, o que às vezes nos atrapalha, são as verdades, para você considerar algo como verdade para você, é algo que você vê, é algo que você sente, é algo que você toca, então passa a ser uma verdade para você. Neste momento em que eu falo para os irmãos, eu tenho primos lá na África que não acreditam em neve. Por quê? Porque eles nunca viram neve. O momento que eu falo para eles que existe neve, eles me chamam de maluco, me chamam de doido. Então, neve está fora de cogitação. A única coisa gelada que eles conseguem ver quando abre a geladeira, quando vê o sorvete, eles não conseguem acreditar que gelo cai do céu. Então os meus primos, falar sobre neve para eles é um tabu, é uma mentira. Então, se verdade para mim
está enraizado nas minhas experiências, então existem coisas que os seus olhos nunca viram. Você nunca vai tocar nessas coisas se você não crer. Porque para a gente tomar posse das coisas de Deus, você não precisa ver, você precisa crer. Então, se você está esperando, eu preciso ver para poder crer, você vai permanecer no mesmo nível de lógica o tempo todo. Por exemplo, alguns de nós aqui, hoje está mais fácil por causa da internet. A realidade que Mark Zuckerberg vive é completamente diferente. Existem, por exemplo, aquilo que se chama Smart Kitchen. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu também dei uma balançada. Será que existe mesmo? Só depois dessa revolução do YouTube que eu pude ver que existe Smart Kitchen. A mulher chega em casa, começa a conversar com a sua cozinha. Oi, cozinha, toca a minha música favorita. E a música toca. Abre as janelas, as cortinas, e as cortinas se abrem. Anteontem mesmo eu estava dirigindo com um amigo no BID. Não precisa colocar a mão no volante. O carro vai sozinho. Aqui no Brasil, eu falei, meu Deus. Então, se a nossa realidade está enraizada naquilo que você sente, naquilo que você toca, naquilo que você vê, então você não é candidato para viver uma vida de fé. Porque para viver uma vida de fé, a lógica muitas das vezes vai entrar em conflito. Porque nesse reino se vive pela fé. Amém? Então, hoje, nós, por causa do Filho que habita em nós, nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, quando Jesus diz, ninguém tira a minha vida, Ele está falando porque existe uma natureza nele que não é dominada pelo pecado. E quando, por exemplo, uma enxaqueca bate na sua porta, se o primeiro reação que você tomar é abrir a sua bolsa e pegar uma aspirina, uma ivermectina, então você não sabe a natureza que você carrega. Não estou contra a ciência ou remédios. Neste momento, as mulheres que estão aqui, se eu abrir a bolsa delas, provavelmente um Dorflex vai ter. Alguns homens também. Porque quando você carrega isso no seu bolso, você está dizendo que esse aqui é o meu porto seguro. Mas quando você tiver uma dor de cabeça e o primeiro sentimento for, Ele morreu pelos meus pecados. Tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras eu fui sarado. Se essa for sempre a sua primeira reação, logo, logo você vai começar a dominar os espíritos que promovem enfermidade e doença. Na escola nos ensinam. Isso eu vou falar porque que o homem morre, né? Por que o crente morre? Antes de eu falar sobre isso, vamos lá para Romanos. Romanos no capítulo 8, verso 1. Meu foco é no versículo 2, mas vamos começar a ler no versículo 1. Fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida. A vida é uma lei. Do mesmo jeito que no Brasil nós temos certas leis, que se você transgredir as leis, você vai sofrer as penalidades. A vida é uma lei espiritual. Essa vida que eu estou falando é uma lei. Ele fala assim, porque a lei do Espírito da vida, aonde? Em Cristo. Fora de Cristo essa lei não opera. Por isso é que ele fala assim, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Então essa lei opera em Cristo Jesus. Fala assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Mais uma vez, não é uma promessa, é uma realidade. Quando você olha, os tempos verbais já aconteceu.
não vai te livrar. Essa lei do Espírito da vida em Cristo te livrou do quê? Da lei do pecado e da lei da morte. Você está livre da lei da morte. E o silêncio prevalece. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Te livrou. Diga bem forte: eu sou livre. Eu sou livre. Diga até se tornar realidade. Se for somente uma palavra para fora, não vai gerar efeito. Você tem que dizer: eu sou livre. Você tem que dizer até se tornar realidade. Por que que... Então, vocês como estão muito calados, eu vou apressar, vou para o fim da minha mensagem. Por que que o crente morre? O pastor está falando tanto do poder da vida, vida, vida. Por que que o crente morre? O crente morre por duas razões apenas. E a primeira razão, Paulo, ele fala assim: eu combati um bom combate. Eu guardei a fé. Terminei a minha carreira, né? Guardei a fé. Um crente morre quando a sua missão termina. Todos nós aqui temos um propósito, uma missão. Quando você vive o seu propósito e você termina a sua missão, não tem o porquê você permanecer aqui. Você já se perguntou por que que Jesus, quando ele se revelou como Messias, apenas viveu 3 anos? E eu fiquei pensando: Senhor, se o Senhor tivesse um ministério de 50 anos na obra, olha o estrago que o império das trevas iria ter. E Jesus sabia que era limitado o tempo dele. Olha, a minha hora ainda não chegou. É chegada a minha hora. Quando chegou, ele completou a missão e foi. Todos nós temos uma missão e um propósito. A tragédia é que a grande maioria não coloca o esforço para saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Quando termina a sua missão, você sabe: é minha hora de partir. Porque todo cara que não quer partir, quando é hora de partir, só faz besteira. Um crente é tomado pelo Senhor quando o Senhor sabe: olha, filho, você completou a obra, você completou a carreira. Vem para o descanso preparado para você antes da fundação do tempo. Esse é o primeiro momento que um crente deve partir. E eu oro que cada um de nós que estamos aqui, você vai saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você vai saber qual é a missão que o Senhor tem para a sua vida. Para que você viva e vai causar impacto na sua geração. Nós vamos causar um impacto na nossa geração. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha só. Deixa eu fazer só mais uma pergunta antes de eu orar com os irmãos. Eu fiz a pergunta no início: o que é ser cristão? O que é ser crente? O que é cristianismo? Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma família. Ok? Cristianismo é uma família. E nós vamos meditar nesse texto junto. Livro de João, no capítulo 20, nos conta a história da ressurreição de Jesus, né? E quando Jesus ressurge dentre os mortos, no terceiro dia os discípulos foram para aquele túmulo ver Jesus e a pedra havia sido removida, né? E o corpo de Jesus não estava mais naquele lugar. Os discípulos entram em pânico e saem chorando, vão embora chorando. Fica apenas uma mulher chamada Maria. Maria, ela fica naquele túmulo e dá uma olhada e começa a chorar. E Jesus aparece para Maria.
e fala assim para ela: Maria, por que choras? E Maria fala assim: Senhor, pensou que fosse um jardineiro. Se foste tu que tiraste o corpo dele, por favor, dá-me o corpo dele para eu levar e enterrar. E Maria se vira, não reconhece que era Jesus, e ela vai embora chorando. Mas aí Jesus chama para ela, chama o nome dela, Maria. Ela reconhece a voz. E ela, quando se volta e diz Rabone, que quer dizer mestre. E ela vem correndo para abraçar Jesus. Jesus disse: Maria, não me toques. Eu quero ler junto com os irmãos esse texto aqui, tá bom? João no capítulo 20, verso 17, e eu vou encerrar por aí. João no capítulo 20, verso 11. Vamos ler juntos, né? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Quando chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E aí ela começou a ir embora. Próximo versículo 17. 17, né? 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, agora ela entendeu. Voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. E ela estava vindo correndo para Jesus. Recomendou-lhe, outro texto fala assim, disse-lhe Jesus: não me toques, ou não me detenha. Ela queria vir para abraçar Jesus. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Esse aqui é um texto para debate teológico. A pergunta é, quando Jesus morreu, para onde ele foi? Né? Foi para o céu? Ficou na terra? Foi para o abismo? Foi para o seio de Abraão? Foi para o purgatório? Foi para o paraíso? Onde ele foi? Mate não responde essa pergunta. Está proibido. Nem o Eugênio. Para onde Jesus foi? Ele foi para algum lugar que eu vou falar domingo que vem. Não falte, porque vem com mais um visitante. Porque vai ser um negócio violento. Ele foi para algum lugar, mas não foi no céu. Porque ele fala aqui nesse texto, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Ou outro texto fala: não me segures, porque ainda não subi. Então ele não tinha, quando ele morreu, não subiu. E domingo que vem eu vou falar para onde ele foi. Porque ainda não subi para o meu Pai. Mas agora, irmãos, aí vem a revelação de quem nós somos em Deus. E ele fala assim: ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Queridos, isso aqui é o verdadeiro sentido do cristianismo. Porque antes da morte de Jesus, os discípulos eram chamados discípulos, seguidores. Antes da cruz, Jesus diz para eles: eu não vos chamo mais de discípulos ou de servos, mas chamo vocês de amigos. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus agora não chama eles nem de discípulos, nem de amigos, agora ele chama de irmãos. Nos tornamos família.
Agora somos família de Deus. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Eu subo para o vosso Deus. Ninguém, irmãos, nunca havia chamado Deus de Pai. Moisés nunca chamou Deus de Pai. Davi nunca chamou Deus de Pai. Samuel, os profetas, ninguém nunca chamou Deus de Pai. Mas agora que Jesus, quando o véu se rasga, ele diz agora: eu vou para o meu Pai e o vosso Pai também. Nós agora somos família de Deus. Vamos nos colocar em pé. Nós somos família de Deus. Agora, eu conheço no Brasil certas famílias que eles dizem assim: mexeu com um, mexeu com um, mexeu com todos. Tocou num, tocou em todos. Agora nós somos família. O capeta que se levanta para tocar em você, tocou na família. Vem todo mundo na briga. Por isso é que você não está só. Nós não estamos só, amém? Fecha os teus olhos, aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Ei, abassalava cantada bachete de meu solto dobro. A liberdade de Deus flui nessa noite. A liberdade de Deus flui nessa noite. Você filha amada, você filho amado, você não está só. Papai ama, papai ama, papai ama, papai ama. Oh, todo levante contra a sua vida nessa noite, Deus fala: meu filho, eu estou entrando nessa batalha por você. Oh, toda guerra que se levantou, toda arma forjada que se levantou para atacar sua saúde, para atacar suas finanças, para atacar seu corpo, seu casamento, para atacar seu ministério. Papai diz: eu estou entrando, eu sou Abba, Abba. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Diga isso com fé, meu irmão. Hey! Eu sou filho. Mais uma vez, diga. de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais Escravo do medo. Eu sou. Mais uma vez, cante bem forte, querida igreja. Eu não sou Mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho. Abre o mar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição. Seja insônia, pesadelos no meio da noite, ataques na sua vida financeira, na sua vida emocional, na qual você sente suas forças se acabarem. Nessa noite, há uma unção aqui que vai quebrar essas correntes. Se é você nessa noite, vem aqui na frente. Oh, você não está só.
resistir, Deus, não está adiantando. Senhor, não tenho mais forças. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Pai, nessa noite me levanto, Deus, como sacerdote do Senhor. E nesse lugar eu venho para escutar meus irmãos e dizer que em nome do Senhor Jesus, receba a força do Senhor, receba a força do Senhor. Você não está só, você não está só, você não está só. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Ele é a sua bandeira da vitória. Você não está só. Todo ataque na sua vida, todo ataque na sua vida, eu declaro caída por terra agora, caída por terra agora. O Senhor te separa para Ele. Ele te separa, Ele diz: tu és minha, tu és minha. Pai, eu declaro nessa noite, eu declaro nessa noite, oh Deus, que os céus se abram sobre os teus filhos nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, toda perseguição que tem sugado suas forças, que tem sugado suas energias, eu declaro que termina hoje, termina hoje, termina hoje, termina hoje. O Senhor batalha por você, o Senhor vai na frente por você. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa noite que todo levante, toda arma forjada contra ti não vai prosperar. O Senhor é a tua bandeira da vitória, o Senhor é a tua bandeira da vitória. Ele te chama pelo nome: tu és minha filha, tu és minha. Eu te chamei para mim. Tu não estás só, tu não estás só. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Toda vergonha que o inimigo tentou lançar contra ti vai caindo por terra agora. Toda afronta do inimigo contra a sua vida, toda afronta do inimigo contra a sua vida cai por terra agora. Todo manto de vergonha que o inimigo lançou cai por terra agora, cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, receba o revestimento do Senhor. Tu és minha. O Senhor diz: tu és meu, tu és meu. Eu jamais te deixei, jamais te desampararei. Eu vou na frente batalhando as suas guerras, eu vou na frente batalhando as suas lutas. Toda a igreja levanta suas mãos para o alto. Pai, nessa noite nós entendemos a nossa identidade em Ti. Por isso nessa hora eu declaro, ó Deus, que sobre a igreja do Senhor não vale praga, não vale encantamento. Sobre o Teu povo não vale praga nem encantamento. Tudo aquilo que tem sugado a energia, a vida, tudo que tem causado morte, nós declaramos, assim como o Senhor Jesus disse: ninguém tira a minha vida, ninguém vai tirar a vida dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, morte prematura cai por terra agora. Ciclos de doenças e de enfermidade sobre essa igreja cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, eu falo contra o Alzheimer, eu falo contra ataques cardíacos, eu falo contra doenças no sangue, eu falo contra doenças nos ossos, eu falo contra enxaqueca, eu falo contra ciclos de cirurgia. Em nome do Senhor Jesus, que esse ciclo termina agora, termina agora. Se o Filho te libertou, verdadeiramente tu és livre, tu és livre, tu és livre, 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 para entoar um novo cântico, livre, para celebrar ao Senhor, livre, livre.
para viver uma nova história. Livre, livre. Eu sou o filho de Deus. Paz escravo. Toda a igreja diga bem alto nessa noite. Cante a sua liberdade. Enquanto você canta, as muralhas caem por terra. Enquanto você canta, a vergonha está sendo removida. Terminar, diga bem forte. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu não consigo ouvir as vozes daqueles que são livres. Eu não sou mais escravo do medo. Diga pro inferno ouvir. Eu não sou mais escravo do nunca mais, nunca mais. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou quem é livre, aplauda o Senhor. Aplauda. Dá um brado de vitória ao Senhor. Dá um brado de vitória ao Senhor nessa noite. Nessa noite. Livre, livre, livre. Livre. Aleluia. Quantos livros estão aqui nessa noite? Aleluia! Essa é a porção de Deus sobre sua vida, meu irmão. A vida de Deus fluente. Amanhã é segunda-feira. Começa a semana com ousadia. Lá onde tentam envergonhar você, você vai pisar com ousadia. Porque você é filha, você é filho de Deus. Naquele lugar onde eles querem te colocar para baixo, você não precisa competir com ninguém, mas você só vai na autoridade de filho e de filha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem algum aviso? Não. Então amanhã às 16h30 temos oração com o pessoal, né, que vai estar indo na UPA. Nós não temos o evangelismo na UPA amanhã, mas teremos a oração às 16h30 aqui com a nossa irmã Luísa. Amém? E vamos ter uma rifa. Já está pronto? Não, o carnezinho está pronto? Na semana que vem nós vamos celebrar uma rifa, tá? Para uma mesa de canto muito bonita, de R$10. Bom, o nosso data show não ajuda muito, mas é uma mesa lindíssima. Então, a partir da semana que vem, nós vamos estar com os nossos carnês. Para quem está nos visitando, você está procurando uma igreja para congregar, nós queremos te receber, amém? Então, aqui é a sua casa, a partir de hoje. Ou você que está visitando, quando você voltar para a sua cidade, sua igreja, que o Senhor te abençoe, amém? Feche os teus olhos que nós vamos encerrar o nosso culto. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, Senhor. Ao sairmos daqui, leva-nos em paz. Abençoa o teu povo, abençoa cada filho. E temos a certeza, Senhor, que nós pertencemos a essa família, a família de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Senhor esteja sobre cada um dos teus filhos nessa noite, hoje e todo sempre. Amém. E glória a Deus.